Veja só, vamos falar da linguagem, né, ou da língua especificamente, mas da linguagem. A linguagem como sendo um âmbito muito mais genérico do que a língua. Assim, a linguagem é um elemento indissociável da consciência e da natureza humana. Ou seja, a capacidade de fazer uso de determinadas estruturas, códigos e sons e elementos sintáticos para a expressão do pensamento, né? E aí, tendo essa capacidade, obviamente, preenchida com uma língua específica, você tem aí uma ferramenta. Mas, né, uma das coisas sobre as quais eu pensei também, eu procurei investigar, é sobre, eu diria assim, as funções da linguagem, né? A linguagem teria algumas características, né? Algumas funções. A primeira delas, talvez a mais fundamental, é a representação, ou seja, a linguagem é usada para representar. Essa é uma característica essencial. Né? Linguagem é um instrumento, uma ferramenta de representação. Né? Veja, pensar é usar representações. Né? E conhecer é elaborar representações a partir do pensamento. Né? Veja, para que nós tenhamos representações, veja, essa palavra representar, quer dizer, tornar novamente presente, é preciso que nós guardemos alguma coisa presente, né? Que nós tornamos presente. Então, a linguagem é usada para guardar, para preservar, né? Para armazenar. Mas ela também é usada para constituir a identidade das coisas. Então, a linguagem é usada para fixar, para estabelecer, para consolidar algo. Veja, uma vez que ela constitui algo, ela constitui uma espécie de conteúdo. Quer dizer, ela estabelece um conteúdo, ela consolida um conteúdo. Esse conteúdo é um significado, né? É um elemento semantizado. Então, ela semantiza, ela significa. E veja, esse elemento semantizado é útil e é utilizado como um elemento de referência. Ou seja, ela se refere, ele aponta para algo, ele se reporta, né? Ele indica algo. Né? A linguagem, então, é usada em todos esses âmbitos, né? Para armazenar, para guardar, para preservar, para fixar, né? Para estabelecer, para consolidar, para significar, para semantizar, para se referir, se reportar, né? Para apontar, para indicar. Né? Veja só, tendo essas características essenciais, a partir disso é que nós podemos, usando a linguagem, explorar a realidade, sondar a realidade, né? No sentido de uma sonda, né? Perscrutar a realidade, investigar a realidade, né? Distinguir os elementos da realidade, definir a realidade, né? Analisar a realidade, examinar a realidade, refletir a realidade, né? Raciocinar sobre a realidade, tudo isso sendo feito com a linguagem. Né? Comparar, né? Associar, dividir, sintetizar, calcular, explorar, extrapolar, abstrair, sofisticar, aguçar, enobrecer, aperfeiçoar, fertilizar a realidade, fecundar,
né? É cultivar, considerar, esclarecer. Veja, é um monte de possibilidades de uso da linguagem, né? Diga. Você falou, entre as palavras aí, você falou significar e semantizar. Não seriam sinônimos? Não é, né? Pode Veja, esclarecer um pouquinho só o semântico e o... e o significado, né? Veja só. Quando a gente fala de significar, significar é atribuir um signo. Tá? É você realizar uma representação. Ou seja, é dar um nome às coisas. Né? Você significa. Ou seja, você escolhe um elemento intermediário de lembrança do conteúdo. Né? Semantizar é você elaborar o conteúdo. Né? Você explorar o conteúdo, é você constituir o conteúdo. Então, o significar é dar um... É o signo, né? O nome é um exemplo de signo. O nome, isso, é um rótulo, você rotula. rótulo é um exemplo. É um exemplo. Quando a gente fala significado, a gente tanto é que a palavra parece que é do verbo significar, que vem de signo, que é o nome, né? Então, sim, o nome é o rótulo, é o nome, esse é o signo. Esse é o signo, isso. O significado é o que ele representa, é o conteúdo dele. Isso, exatamente. Esse conteúdo tem a ver com a semântica. Sim, isso. Semantizar é preencher o conteúdo do signo. Isso, exatamente. Então, veja, significar, né, é reduzir algo ao signo. Né? Ou seja, a partir do signo, reconstituir o elemento significado. Né? O significado. A definição está no semântico. A definição envolve os dois, no fundo. Tá, né? porque você tem que falar, essa palavra quer dizer isso aqui. Exatamente. Você usa a palavra, liga a palavra ao conteúdo. O conteúdo. Delimitando, né? Que tem, isso. O essencial. Mas veja só o essencial da definição. Veja, por exemplo, quando a gente usa a palavra sentido, o significado, a semântica. Né? Nós usamos quase que todas elas quase que como sinônimos. Ao menos no uso cotidiano, é frequente essa sinonímia. Né? Mas filosoficamente é preciso atentar para alguns detalhes de diferença. Né? Porque uma coisa é significar, outra coisa é o significado, uma coisa é a semântica, né? Outra coisa é o sentido. É claro que eles estão relacionados. Há aí um intercâmbio, né, entre essas palavras, mas elas significam coisas diferentes. Né? Ou seja, elas apontam, elas indicam coisas diferentes. Quando pergunta o significado de algo, normalmente pensa justamente, não no signo, pensa no conteúdo, né? Sim, sim. Veja só, além, né, desses elementos ligados aí à linguagem, né, para o exercício do pensamento, né? Veja, mas o pensamento é apenas uma dimensão do uso da linguagem. O pensamento permite o conhecimento, quer dizer, a criação do conhecimento. Né? O que é o conhecimento? O conhecimento é um pensamento que elabora uma explicação, né, racional de elementos da realidade. Né? Então, nesse sentido, a linguagem também é usada para explicar, né, para descobrir, né, para elaborar, para criar, né, para inventar, né, para produzir. Né? Veja, e uma vez essas coisas consolidadas, né, a linguagem é utilizada também para apresentar os resultados do pensamento e do conhecimento. Né? Então, ela é usada também para ordenar, colocar em ordem, organizar, transformar num organismo, né? Sistematizar, né? Expressar, manifestar, né? Comunicar, transmitir, né? Demonstrar. Então, você tem
esses diversos atributos, essas diversas referências, né, no uso da linguagem. Veja, a linguagem faz tudo isso, né? Ela é usada para todas essas dimensões de compreensão, né, de uso da própria linguagem, né? Quer dizer, ela é a ferramenta que executa todas essas atividades, e cada uma delas com intenções próprias, com propósitos específicos, né? Bom, então, né, isso é algo também, né, a ser posteriormente explorado, né, nas suas diversas dimensões, né, o que significa cada um desses termos, né, cada uma dessas ideias, né, o que é perscrutar, sondar, abstrair, né, explicar efetivamente, né. Bom, né, nas ocasiões oportunas, né, eu pretendo, tanto quanto possível, explorar, né, esses temas aí, né.